Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Nesse momento nós estamos iniciando o estudo da integração operacional em bioreatores e da relação entre monitoramento, diagnóstico e tomada de decisão, beleza? Então observe inicialmente aí o centro da figura, né? Onde aparecem os sistemas de controle e o bioreator, né? Ao longo desse capítulo nós veremos que a operação de um bioreator ela não depende de uma única variável, né, mas da integração de diversas informações. Agora, quando a gente olha aí os sensores ao redor do sistema, nós percebemos que o parâmetro de pH, oxigênio dissolvido e temperatura, espuma, agitação fornecem informações contínuas sobre o estado do processo. E essas informações são reunidas e transformadas em dados úteis para a tomada de decisão. Então observe também o fluxo apresentado na direita. Ele representa a lógica que utilizaremos durante esse vídeo, nessa nossa aula. Primeiro nós detectamos o desvio, depois analisamos os dados, investigamos as possíveis causas e somente então aplicamos a ação corretiva. O foco aqui é compreender que produtividade, estabilidade e qualidade não depende apenas de fermentação em si, mas da integração entre monitoramento, a análise e a resposta operacional. Vamos ver aqui, pessoal, o planejamento, a preparação e partida que se desencadeiam, né, para determinar o desempenho e a estabilidade de um processo em bioreator, né? Então observe primeiro a sequência principal mostrada na parte superior da figura. No canto esquerdo está o planejamento, né, que representa as decisões tomadas antes do início no processo. A gente vê aí, desloque o olhar para a direita e perceba que essas decisões orientam a preparação, a etapa em que verificamos a limpeza, a esterilização e o funcionamento de todos os sensores. Agora acompanhe a próxima seta até a partida, né, que é o startup. É o momento em que nós ajustamos o pH, a temperatura, a agitação, o oxigênio dissolvido para criar um ambiente adequado para o cultivo, né. Depois, a última etapa da sequência, a gente vê aí os resultados do processo. Então, vemos também esses resultados expressos pelo crescimento celular, né? Também pela produtividade e estabilidade operacional. Nesse caso, o foco aqui não é cada etapa isoladamente, né? Mas é a dependência entre elas. Perceba também a seta vermelha superior, né? Ela destaca que as falhas iniciais podem se manifestar mais tarde como problema durante a fermentação, mostrando que muitos desvios observados na produção têm origem antes mesmo da inoculação. Então, já estudamos anteriormente os fundamentos do cultivo em bioreatores. Agora estamos estudando a integração entre planejamento, preparação e partida. E mais à frente estudaremos como as falhas específicas nessas etapas geram desvios operacionais e estratégias de resolução de problema. Nesse momento estamos estudando como que os dados dos sensores são transformados em decisões que mantêm o bioreator estável durante a fermentação. Observe inicialmente a coluna de sensores localizada à esquerda na figura. Perceba que cada sensor acompanha uma variável específica no processo, como pH, oxigênio dissolvido, temperatura, espuma e também agitação. Agora vamos deslocar o nosso olhar para o centro, né, onde todas essas informações convergem para um sistema de controle. O foco aqui é entender que o operador não analisa variáveis isoladas, né, mas ela interpreta um conjunto de dados gerados pelo processo. Nesse caso, uma alteração no oxigênio dissolvido, por exemplo, pode ter relação com as mudanças metabólicas, como a aeração ou até mesmo outras variáveis operacionais. Observe agora o bloco de ajustes operacionais na direita.
A partir da interpretação dos dados, podem ser realizados ajustes de pH, temperatura, agitação ou anti-espumante, né? Perceba que o objetivo final não é apenas coletar informações, mas utilizar essas informações para manter a estabilidade produtiva e a qualidade do produto ao longo da fermentação. Então já estudamos o planejamento, a preparação, a partida, estamos estudando o monitoramento contínuo do processo e mais na frente estudaremos como interpretar desvios e identificar falhas operacionais específicas, né? Nesse momento nós vamos estudar como transformar um desvio observado no processo em um diagnóstico confiável da causa real do problema, já partindo aí para o finalzinho da nossa aula. Então observe inicialmente o topo do fluxograma, onde aparece o desvio detectado. Aqui nós estamos analisando o momento em que alguma variável monitorada apresenta comportamento diferente do esperado. Agora vamos olhar para a etapa seguinte, análise dos dados, né? Perceba que detectar um desvio não significa conhecer sua origem. Por isso, antes de agir, avaliamos as informações disponíveis e buscamos identificar se realmente existe uma anomalia operacional. Depois, né, vamos olhar na etapa central de investigação da causa raiz, que representa o foco principal dessa figura, desse momento aqui na aula. Então, o diagnóstico funciona como uma investigação científica. Procuramos a origem do problema antes de propor qualquer solução. Vamos olhar para o exemplo na direita. Vamos perceber que baixo oxigênio dissolvido não significa necessariamente falha na aeração. Somente após identificar a causa correta, vamos aplicar uma ação corretiva, vamos aumentar a chance de recuperação e a estabilidade do processo. Então, antes de encerrar, né, observe um conjunto de elementos distribuído ao redor dessa palavra fim aí, né? Então, ao longo desse capítulo, nós vimos que a operação de um bioreator depende da integração múltipla dessas variáveis e não da análise isolada de um único parâmetro, né? Então desloque o olhar para o ciclo e perceba que esses sensores eles fornecem informações contínuas sobre o estado do processo. E essas informações alimentam o monitoramento integrado, permite analisar dados, permite identificar desvios operacionais. Nós também vimos, né, discutimos que detectar um problema é apenas o primeiro passo, né? A estabilidade do sistema depende da investigação correta, da causa raiz e da aplicação de ações corretivas adequadas. Então aqui o foco é perceber que o planejamento, o monitoramento e o diagnóstico formam um sistema único, né? E formam um sistema responsável pela produtividade, um sistema de qualidade e confiabilidade dos bioprocessos industriais.